Abra sua Bíblia, por favor, primeira carta que escreve o apóstolo Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler dois versículos, versículo 9 e versículo 10. Hoje eu quero dividir com você ou entregar a você a quarta mensagem de uma série que nós temos caminhado na Terceira Igreja às quintas-feiras, chamado O Evangelho Enfraquecido dos Evangélicos. Quem aqui tem conseguido acompanhar as mensagens? Levanta a mão, por favor. Olha que beleza. Deus abençoe você que talvez não tenha escutado a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Você tem dois caminhos para escutar. Ou você acessa o Facebook da Terceira Igreja. O endereço fica passando aqui em cima da minha cabeça, ok? Lá no telão, facebook.com/TIB São Mateus. Lá estão todas as mensagens da série, como outras mensagens também. Ou então, a partir do próximo domingo, nas duas celebrações, estará disponível ali fora um stand e você poderá levar com você a mídia, tanto da primeira mensagem, quanto da segunda mensagem, quanto da terceira, inclusive desta que nós iremos receber hoje. Nós vamos para a quarta mensagem da série, o Evangelho Enfraquecido dos Evangélicos. Eu tenho dito desde o início que eu não acredito no evangelho propagado por muitos evangélicos, porque a cada dia eu me convenço ainda mais de que um é o evangelho dos evangélicos e outro completamente diferente é o evangelho da graça, o evangelho do reino. Me parece que esse evangelho, enfraquecido pelos evangélicos, é um evangelho que é capaz de mobilizar uma grande multidão, encher um grande auditório, mas falha na missão de tocar na mente do indivíduo, de levar cativo a Cristo a mente do indivíduo. É um evangelho que está mais propenso a sentir do que a refletir. O povo não pensa, o negócio é se arrepiar, o negócio é pular, o negócio é ver. É um evangelho sensorial, é um evangelho que tem reduzido ao cristianismo a uma esfera emocional. Eu disse que o evangelho está enfraquecido porque esse evangelho dos evangélicos é um evangelho que tem preferência por título, é um evangelho que adora o título de bispo, de apóstolo, de semideus, de patriarca, da matriarca ou da profetisa que tem o útero santo. São vários títulos. Eu disse que é um evangelho enfraquecido porque, embora ele se apoie no título, numa linha hierárquica, a Bíblia diz que a linha de hierarquia ensinada por Jesus é para baixo. Aquele que quiser ser o primeiro vai para o final da fila. Aquele que quiser ser grande, torne-se o menor, o servo, e comece a servir as pessoas, lavar os pés empoeirados. Eu disse no segundo momento que esse evangelho é um evangelho enfraquecido porque os evangélicos ultrapassaram a doutrina de Cristo, avançaram, disseram e dizem que são uma igreja contextualizada. Avançaram, mas deixaram Cristo para trás. E abandonar a doutrina de Cristo fez com que esse evangelho enfraquecido fosse um evangelho que fica mais apegado à superstição, a objetos sagrados. Por exemplo, quem nunca desejou passar pelo caminho do sal grosso, quem nunca gozou ou desejou receber a oração da corrente dos 318, quem nunca levou para casa um vidrinho de óleo, que era o óleo da cozinha do pastor, para ungir a empresa e então se livrar da falência, quem nunca colocou ou se banhou com um kit de beleza da Rainha Esther, quem nunca dormiu com a Bíblia debaixo do travesseiro dizendo que teria sono tranquilo, quem nunca deixou a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, porque aprendeu que o Salmo 91 aberto vai expulsar os demônios, ou seja, é um evangelho enfraquecido. Eu não acredito nesse evangelho, ou nesse evangelho. Semana passada, nós aprendemos com Judas, irmão de Jesus, quando escreve a carta, que esse evangelho dos evangélicos é um evangelho fraco, superficial, não é um evangelho autêntico. Por quê? Porque é um evangelho que transformou a liberdade concedida pela graça de Deus em verdadeira libertinagem. E a gente aprendeu que santidade não tem a ver com usos e costumes. Se santidade tivesse a ver com usos e costumes, paletó seria a veste sacerdotal. Tem muita gente com paletó, gravata, com tudo, dons espirituais, mas que não tem vida santa. A prova disso é olhar para a igreja de Corinto.
Uma igreja que tinha muitos dons espirituais, mas, na minha opinião, nunca houve no Novo Testamento uma igreja tão carnal quanto ela, ao ponto do apóstolo Paulo escrever o seguinte: vocês acham que são espirituais, mas na verdade são carnais. Hoje, eu confesso a vocês que eu sangrei essa tarde, porque eu gosto do desafio de séries de mensagens. Eu gosto desse desafio de tentar arrancar de Deus uma iluminação que possa contribuir para que o mesmo pensamento seja alimentado. Mas chega uma hora que a nossa mente, por ser limitada, ela fica saturada. E eu iniciei falando assim: rapaz, o que eu vou falar na quarta mensagem? Eu disse que serão 5 mensagens, é um desafio meu. Construir 5 ministrações que mostre para você que o evangelho dos evangélicos está enfraquecido. E hoje eu sangrei. Até 1h30, 2 horas da tarde, eu deveria ter umas 3 linhas escritas. E é muito bom poder chegar aqui e ter a certeza de que Deus me visitou. Alguns irmãos devem ter orado. A sua oração foi ouvida. Deus me visitou e me entregou uma 4ª ministração que mostra para você que esse evangelho está enfraquecido. Eu nunca fui tão hostilizado como tenho sido. Eu estou sendo chamado de pagão, de herege, de puritano. Eu estou sendo chamado de forasteiro. Forasteiro deve ser porque eu não sou de São Mateus, sou do Rio de Janeiro, sei lá. Mas é isso mesmo. Como diz Billy Graham, é impossível alguém que tem uma vida regida pelos princípios da nova pátria viver em paz nessa pátria terrena. Os valores daqui não são os mesmos valores de lá. E quem vive debaixo do domínio dos valores do reino de Deus não tem como ser bem aceito, bem recebido e viver em paz num mundo tão corrupto, tão nojento, tão afundado nos valores pecaminosos dessa era. Então eu quero pedir que você continue orando para que a terceira igreja não negocie o púlpito e continue sendo a voz profética para que haja um abrir de olhos e pessoas sejam libertas dessa camisa de força chamada Evangelho enfraquecido dos evangélicos. Amém, gente? Vamos ao texto. Primeira carta, melhor dizendo, de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Conforme a projeção, eu penso que nós podemos ler todos juntos. Vamos lá, bem forte? Enche o pulmão aí, respira fundo. Vamos lá, 1, 2, respira fundo. Respirou fundo? Ok, para você não dormir aí nessa poltrona, né? Então vamos lá, bem forte. 1, 2, 3 e já. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, fala conosco, por favor, que todas as palavras que foram colocadas no papel se tornem nessa hora o alimento sadio que a nossa alma precisa, para que saiamos daqui mais cheios do poder do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gente, a maior tragédia, na minha opinião, a maior tragédia que nós vivemos nos dias de hoje está relacionada à nossa identidade enquanto igreja. Aliás, já existiu um pensador que escreveu determinada vez que a maior tragédia da igreja evangélica no Brasil está na sua capacidade de defender a verdade como verdade. Nós não defendemos a verdade como verdade. Por que não fazemos isso? Porque nem mesmo nós sabemos o que é verdade. O nosso desconhecimento do que seja verdade nos leva à incapacidade de defender a verdade como verdade. Se existe um desafio proposto para mim e para você enquanto comunidade de fé, esse desafio está relacionado à nossa identidade. A nossa identidade como povo de Deus, como diz o apóstolo Pedro, a nossa identidade como propriedade exclusiva de Deus, a nossa identidade como povo santo de Deus está ameaçada.
A nossa identidade como geração eleita, como sacerdócio real, ela está ameaçada. Se nós quisermos sobreviver como povo de Deus, eu penso que necessariamente precisaremos aprender a ser igreja. E aprender a ser igreja em meio a um cenário onde um evangelho enfraquecido, os evangélicos têm causado muita destruição. Não são poucas as pessoas que precisam ser libertas. Nós olhamos para as pessoas sem igreja e colocamos essas pessoas como nosso público-alvo. Porém, me parece que existe mais gente perdida dentro da igreja do que propriamente dito fora da igreja. É muita gente perdida. É muita gente achando que o nome no hall de membros de uma igreja lhe garante a salvação. O livro da vida, onde estão escritos os nomes dos salvos, não é o hall de membros da igreja. Se nós quisermos sobreviver como povo de Deus, nós precisaremos aprender a ser igreja nesse momento onde o cenário está marcado por muita destruição, frustração, decepção, aversão ao cristianismo, tudo por causa de um evangelho falido, um evangelho enfraquecido, propagado por muitos evangélicos. Quando eu digo que o evangelho dos evangélicos está enfraquecido, é porque eu olho para esse evangelho e vejo que é um evangelho de profundas contradições. É um evangelho que se contradiz, por exemplo, é um evangelho marcado por preferência religiosa, é um evangelho marcado por interesse religioso, é um evangelho que não traz compromisso com o sacrifício da cruz, é um evangelho que não possui saúde doutrinária, é um evangelho enfraquecido porque é um evangelho mágico, é um evangelho místico, é um evangelho imediatista, é um evangelho que vive na busca do poder. Esse evangelho dos evangélicos, eu não creio nele, porque quando eu olho para ele, eu percebo que é um evangelho que não é exigente, é um evangelho impessoal, é um evangelho incomunicável, é um evangelho relativista, é um evangelho sensitivo. Aliás, este evangelho enfraquecido dos evangélicos nada mais é do que a desintegração do verdadeiro evangelho. O evangelho do reino se desintegrou. Eles conseguiram desmanchar o verdadeiro evangelho. Eles conseguiram diluir o verdadeiro evangelho. Eles conseguiram descaracterizar o verdadeiro evangelho. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido porque o verdadeiro evangelho do reino e da graça de Deus foi desintegrado. Eu quero apresentar pelo menos 3 razões que contribuem para que eu considere esse falso evangelho, propagado por muitos evangélicos, como sendo um evangelho desintegrado, um evangelho desmanchado, um evangelho completamente alterado. Interessante. Se a polícia, em um momento de blitz, ou um momento de, eu não sei como é que se chama aqui, é blitz mesmo? Ok? Fizer uma abordagem e caracterizar que o motor do carro está alterado, isso caracteriza o quê? Fraude, crime. E eu olho para o evangelho enfraquecido dos evangélicos e ninguém é preso por ter alterado o verdadeiro evangelho. Eles cometeram uma fraude, um crime, mas ninguém é penalizado. Óbvio, ninguém é penalizado nessa terra, porque na eternidade todos serão penalizados. Eu quero apresentar 3 razões que me levam a crer que esse evangelho é um evangelho desintegrado. Em primeiro lugar, por que eu digo que o evangelho dos evangélicos está enfraquecido? Porque é um evangelho, presta atenção, que orienta os seus seguidores, os seus fiéis, a se relacionarem com Deus com a mentalidade capitalista. Ou seja, preste muita atenção para você entender, o evangelho dos evangélicos está enfraquecido porque é um evangelho que instrui os seus fiéis a se relacionar com Deus com essa mentalidade capitalista baseada no conceito de débitos e créditos. Existe uma nefasta e danosa
teologia no mercado que você conhece chamada teologia da prosperidade, chamado por alguns como teologia da prosperidade, e outros mais instruídos e mais inteligentes não consideram como teologia, mas sim como um evangelho da riqueza. Seja evangelho da riqueza, seja teologia da prosperidade, a grande verdade é que é um mal, é algo nocivo, é algo que tem feito com que o evangelho seja considerado como um evangelho enfraquecido. Essa nefasta, essa danosa teologia da prosperidade defendida pelos evangélicos do evangelho enfraquecido, ela tem gerado filhotes entre nós, tem gerado cria, tem gerado pessoas que acreditam que os seus relacionamentos com Deus acontecem a partir de débitos e créditos. Gente, quando elas dizem que o meu relacionamento ou o seu relacionamento com Deus é mediante débito e crédito, sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo assim: se eu estiver em débito com Deus, Ele não vai me abençoar. Logo, se eu estiver em crédito com Deus, as bênçãos de Deus serão derramadas sobre a minha vida sem medidas. Quem nunca ouviu isso? Ou quem já ouviu isso? Levante a mão, por favor. Isso é uma mentalidade capitalista. Quer dizer, se eu estou em débito, Deus não me abençoa porque eu estou em débito. Mas se a minha conta está positiva com Deus, estou em crédito, as bênçãos poderosas, preciosas, infinitas de Deus serão derramadas sobre mim. Isso não se chama evangelho, isso se chama meritocracia. Por isso que é um evangelho enfraquecido. Isso é meritocracia, ou seja, eu sou abençoado porque eu mereci ser abençoado. Eu fiz por onde? Por isso que eu estou com crédito. Por eu estar com crédito, Deus me abençoou. Logo, Deus me abençoa porque a minha conta está positiva. Logo, eu sou abençoado porque eu mereci ser abençoado. Isso se chama meritocracia. Está conseguindo entender? Sim ou não? Falem. Se as bênçãos que eu recebi das mãos de Deus, presta atenção, se as bênçãos que eu recebi ou que eu recebo das mãos de Deus é por causa do conceito de débito ou crédito, quando Deus me abençoa, essas bênçãos nada mais são do que a resposta de Deus por aquilo que eu fiz para Ele. Eu estou tentando levar vocês a construir um raciocínio. Porque tem muita gente dizendo que é contra a teologia da prosperidade, só não explica por quê. Eu estou tentando explicar para você. Por que nós somos contrários? Porque é uma teologia do evangelho enfraquecido. Transforma a graça de Deus em meritocracia. Você é abençoado porque mereceu ser, você pagou para ser, você fez por onde? Você está com crédito, você não está em débito. Se você não tivesse feito por onde, ou seja, se você não tivesse se esforçado, se você não tivesse obedecido o mandamento, se você não tivesse sacrificado, se você não tivesse santificado, se você não tivesse ofertado, você não teria recebido nada. Essa é a mentalidade capitalista. Eu não conheço outro nome para esse tipo de relacionamento senão meritocracia. Eu sou abençoado porque eu fiz por onde ser. Logo, a bênção que eu recebo é resultado dos méritos pessoais que eu possuo. Quando eu leio o texto de Lucas 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32, que a Bíblia fala a história de uma família em que o filho mais novo pede ao pai a porção da sua herança e ele sai e vive uma vida dissoluta, gasta todo o dinheiro que possuía e depois, arrependido, volta para casa. Quem conhece esse texto ou se lembra, chamado a parábola do filho pródigo? O filho gastador. Olha como a gente derruba essa falácia do evangelho enfraquecido dos evangélicos sobre débitos e créditos. Deus não trabalha com débitos e Deus não trabalha com crédito. Deus não se relaciona conosco a partir dessa linha de pensamento, porque se fosse assim, essa parábola não tinha que estar na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que o filho mais novo saiu, gastou tudo. E lá na miséria, lembrou-se que tinha um pai e disse: Senhor, eu vou voltar, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus empregados, teus servos, seus escravos. Ele está em débito, gastou tudo, está com a conta negativa. Quando ele volta para casa em débito, o que a Bíblia diz que o pai faz? Lhe abraça, lhe dá um beijo. Não trata o seu filho pelo débito que ele possui, apesar do débito, o ama e o recebe.
e o abençoa. Você quer ser meu escravo? Olha, mande colocar sapato nos pés, manda colocar anel no dedo, manda colocar vestes reais e mate um boi cevado, porque nós vamos dar uma festa. O meu filho estava perdido e foi encontrado, ele estava morto e reviveu. Apesar do débito, ele foi abençoado pelo Pai. Em contrapartida, tem um filho mais velho, que quando ouve a festa, chama e diz assim: o que está acontecendo aí? Que baderna é essa? Que festa é essa? Ah, o seu irmão voltou para casa e seu pai está bancando churrascão. Ele chama o pai e diz assim: pai, eu nunca saí do seu lado. Presta atenção, eu nunca saí do seu lado, eu sempre estive aqui. O senhor nunca me deu um cabrito. Ou seja, o que o filho está dizendo? Eu tenho crédito, eu nunca te abandonei, eu sempre fiz por onde te abençoar, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Quando o filho mais novo retorna, o pai o recebe. E quando o filho mais velho, que permaneceu durante todo o tempo ao lado do pai, sem abandoná-lo, questiona o fato do pai fazer uma festa para receber o filho que estava em débito, mesmo o filho mais novo tendo crédito, o pai o instrui, deixando muito claro que o que nós recebemos não é resultado dos nossos créditos, mas é resultado da infinita graça de Deus. Eu gostaria de conversar com esses pastores da teologia da prosperidade, porque eles são doidos demais. É óbvio que eu os respeito. Não concordo com o que eles fazem, porque não tem embasamento bíblico, gente. Essa ideia de débito, crédito, você vai ser abençoado se você der. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu não sei aqui quantas pessoas tem na família alguém com câncer. Alguém tem? Levante a mão, por favor. Ah, você tem? Tem, né? Ok. Aí eu viro aqui para você e falo assim: olha, vai ter uma oração específica para acabar com o câncer. A pessoa que você tem da sua família ouvindo isso, ela vai dizer para você o seguinte: eu preciso ir lá. É o que acontece. Quem está doente quer ser curado, não importa como, ele está desesperado, ele está caminhando para a morte, ele quer ser curado. Aí ele liga a televisão, ele vê a propaganda dizendo assim: vai ter a corrente do não sei quem, e vai ter a cura. Sabe o que acontece? Ele chama o familiar assim: eu quero ir lá na igreja tal. Imagine você, o seu familiar em estado terminal, caminhando para o final da vida, ele vira para você e fala assim: eu quero ir na igreja tal. O que você vai fazer? De imediato, se fosse eu, iria dizer assim: ô pai, faz isso não, rapaz. Não vai nessa igreja não. Eles vão arrancar até a sua cueca. Eles vão se aproveitar do seu momento de fragilidade emocional. Só que ele vira para mim e fala assim: não, eu quero ir lá. Eu vou lá, você tem que me levar lá. Ele está morrendo. Se ele morrer e eu não levar para lá, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar com um sentimento de culpa. E aí é os 3 pilares da teologia da prosperidade. Esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, ou pega você na culpa, ou pega você no medo, ou pega você na ganância. É simples. E você ainda não aprendeu isso. Se ele não joga culpa sobre você, ele leva você para o lado do medo. Cara, se eu não levar, ele vai morrer. E aí? Nunca mais eu durmo. Aí eu levo. Aí ele chega lá. Aí tem a questão da oração. Aí vem para a hora e nada acontece. Ora de novo, nada acontece. Ora de novo, aí o cara vira e fala assim: você precisa santificar. Não é Deus que não tem poder, é você que tem pouca fé. Você precisa santificar. Você precisa dar uma boa oferta. Eu nunca estive lá não, irmãos. Mas é só ligar a televisão. Uma vez eu liguei a televisão, não lembro o ano que foi, acho que foi 2009 mais ou menos, eu ainda era do Rio de Janeiro e tinha um pastor, que os irmãos admiram, dizendo o seguinte: você precisa dar uma oferta de R$900, porque em 6 meses Deus vai cumprir todas as promessas que fez para você. Isso é estelionato religioso. Isso é evangelho enfraquecido dos evangélicos. Ele entra lá. Você quer ser curado? Tem que dar oferta. Ele está morrendo. Sabe o que ele vai fazer, Érica? Ele vai dar oferta. Óbvio. Já tentou tudo? Não foi curado?
Qual o problema? Vou morrer e ficar com dinheiro? Não, melhor dar oferta e ser curado. Aí na hora que vai dar oferta, o sacerdote religioso do evangelho enfraquecido olha e fala assim, olha lá a oferta que você vai dar para Deus, hein? Se você paga R$250 para o médico aí fora, imagine para Deus. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Tem uma porção de gente presa, sabe por quê? Porque é um evangelho que pega as pessoas ou na culpa, ou no medo, ou na ganância. Você vai prosperar. Você vai realizar todos os seus sonhos. Gente, tem igreja, pastores, pastoras instruindo os seus fiéis a comprarem carro zero financiado que Deus vai suprir para abençoar e pagar a parcela. Não faça isso, meu irmão. É uma questão de fé. Não confunda a fé com um ato irresponsável. Nós fomos chamados para colher o melhor dessa terra. Que evangelho é esse? Que diz que você tem que comer o melhor dessa terra. O evangelho do reino não diz que você tem que comer o melhor da terra. O evangelho do reino diz que existe uma terra que está preparada para você na eternidade, e lá na eternidade você vai viver coisas absolutamente maiores do que você vive aqui. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: tudo que eu sofro no tempo presente não pode se comparar, não chegará aos pés da grande revelação que haverá em mim na eternidade. O evangelho enfraquecido dos evangélicos, com essa mentalidade capitalista, barateou a graça de Deus, gente. A graça de Deus foi barateada, como diz Dietrich Bonhoeffer, a graça de Deus está desvalorizada. Esse evangelho enfraquecido dos evangélicos descaracterizou a graça de Deus. É um evangelho com base na meritocracia. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eles não querem ser meus amigos, mas também eu não preciso da amizade deles. Porque é um evangelho, falso evangelho, que está levando pessoas para o inferno. E o único propósito é enriquecer os líderes mau caráter e gananciosos, que têm enriquecido à custa da ignorância bíblica e ingenuidade de pessoas sinceras. A graça de Deus é o melhor presente que o cristianismo poderia dar a você. Você pode dizer amém por isso? A graça de Deus é o melhor presente que você poderia receber da parte do nosso Senhor. A graça foi concedida, gente, de graça. A graça é de graça para as pessoas que não merecem graça. Você não precisa pagar. Você não precisa pagar. O pagamento já foi feito na cruz do Calvário. Você tem que pagar a consulta com o médico. Agora, a consulta com o médico dos médicos, você não precisa pagar, porque o que Deus faz por você não é mediante o que você paga. O que Deus faz por você é porque o olhar dele passa pelo sacrifício da cruz. Não existe nada que você faça que altere o amor de Deus por você. Você viu, eu explicando na parábola. Nem gastando e nem nunca saindo de perto. E aí a gente fica aí nesse evangelho do medo, entendeu? Não faz isso não, porque Deus vai te amaldiçoar. Como eu queria que todas as pessoas que eu conheço e que eu vejo que estão aprisionadas pela camisa de força desse evangelho enfraquecido fossem libertas. Mas nem todas serão. Eles conseguiram tornar a graça de Deus barata. Eles conseguiram desvalorizar a graça de Deus. Graça barata é um termo cunhado pelo pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Para Bonhoeffer, a graça se torna barata, preste muita atenção nisso. A graça se torna barata quando existe a pregação do perdão sem arrependimento, e eles fazem isso. O evangelho enfraquecido dos evangélicos barateou a graça de Deus, porque existe uma pregação do batismo sem a disciplina de uma igreja, de uma congregação. Existe a motivação de participar da ceia do Senhor sem confissão de pecado. O evangelho dos evangélicos está enfraquecido porque existe uma pregação de absolvição sem confissão pessoal. Eu não me lembro se foi na primeira mensagem ou na segunda mensagem, mas eu disse aqui
que eu não acredito nesse evangelho falido dos evangélicos que pune com severidade quem está na plateia, mas não pune quem está no palco. Porque é o medo. Ai de mim tocar contra o ungido de Deus, ou seu ignorante, biblicamente, o ungido de Deus é todo mundo que tem o Espírito Santo. Pastor que diz que não pode ser confrontado, questionado porque é ungido de Deus, é pastor que está com mal intenção no coração e não quer prestar conta dos seus atos. Baratearam a graça de Deus está barata, porque existe uma graça sem discipulado, uma graça sem cruz, uma graça sem sangue, uma graça sem o Jesus Cristo vivo, morto e ressurreto. Eu não acredito nesse evangelho dos evangélicos. Eu não acredito num evangelho onde Deus se relaciona conosco a partir da mentalidade capitalista baseada em débitos e créditos, gente. Quando eu me relaciono com Deus a partir de um conceito de débitos e créditos, eu transformo as bênçãos de Deus numa moeda de troca. Eu faço, aí Deus então agora na moeda de troca me abençoa. Eu não faço, Ele retém a bênção. Se Deus fosse te dar o que você tem, porque você fez alguma coisa, você não teria 1/3 do que você tem. Aliás, olha como eu disse no início que é um evangelho de profundas contradições. E como é? Porque se Deus fosse nos abençoar por aquilo que nós fazemos, esses pastores do evangelho enfraquecidos evangélicos da teologia da prosperidade, eles não teriam o que têm, porque eles alcançaram enganando o povo. É o espírito do anticristo na igreja. Eles são o anticristo. Verdadeiros anticristo. Amanhã é mais elogio que eu recebo no Facebook da igreja. Não tem problema. Que sirva a carapuça. O Espírito fala. Eu não acredito nesse tipo de evangelho que transforma a bênção de Deus numa moeda de troca, um evangelho tão enfraquecido que transforma a bênção de Deus em barganha, gente. A bênção de Deus se torna uma moeda de troca, a bênção de Deus se torna uma barganha quando ela é oferecida como espetáculo para um público. É o sensacionalismo, já viu? Quem foi curado? Vem aqui a entrevista. Mas quem começou a andar? Vamos expulsar demônio. Eu fico olhando às vezes, o vício acompanha o viciado, não é verdade, gente? Então, de quando em vez, eu peco. Eu peco. Eu caio no vício de ligar a televisão no sábado de manhã para assistir programa evangélico. Eu sei que tem gente séria na televisão, o negócio é encontrar quem? É difícil. Outro dia estava lá, entrevista do exorcismo. Está com demônio. Quem é você? Aí eu fiquei pensando em casa, vai perguntar para o diabo quem é o diabo. Você vê? Eu quero saber quem é você, rapaz. Eu vou repreender você em nome de Jesus, sai desse corpo, que esse corpo seja liberto pelo poder do Espírito Santo. Mas não, quem é você? De onde vem? De onde o diabo vem? Deve ter vindo da casa dele, né? Está conseguindo entender? Está conseguindo entender? Seja liberto em nome de Jesus. Amém? Seja liberto em nome de Jesus. Você já viveu muito tempo aprisionado. A igreja não é uma igreja opressora. Ela se tornou opressora por causa do evangelho enfraquecido dos evangélicos. Igreja do reino de Deus não oprime. Igreja do reino de Deus liberta. E nós aprendemos semana passada, ela não liberta para você fazer o que você quer, ela liberta você para você se tornar escravo do Senhor correto. Você era dominado pelo pecado, a graça de Deus libertou você do domínio do pecado para tornar você escravo de Cristo, ou seja, você estava dominado pelo Senhor errado, a graça te libertou e colocou você agora dominado pelo Senhor correto. A bênção de Deus tem sido transformada em moeda de troca por esse evangelho falido. A bênção de Deus se transforma em moeda de troca quando ela é prometida apenas como estabilidade para o status quo, ou seja, a bênção de Deus se torna uma moeda de troca quando se afirma que pelo fato de ser filho do rei, filha do rei, você agora pode reivindicar as promessas materiais.
Eu me lembro lá em São João de Meriti, cidade turística do Rio de Janeiro. Quem nunca conheceu um lugar bonito no Rio de Janeiro, só pegar o avião. Aliás, vá de ônibus, é melhor, chega lá em São João de Meriti, um lugar maravilhoso. Me lembro uma vez lá, aí eu entro no estacionamento da igreja, paro o meu carro, aí vem um desses irmãos doidos que existe na igreja, aí bota a mão no carro e diz assim: tomo posse em nome de Jesus. Ah, meu irmão, mas eu dei um tapa na mão dele. Na hora. Eu, tira a mão daí, rapaz. Toma posse o quê? Isso daí Deus me deu. Vai trabalhar e comprar um. Que negócio é esse, tomar posse? Não, você não vem tomar posse. Daqui a pouco eu querer tomar posse da minha mulher. Está amarrado em nome de Jesus. Mas por que essa mentalidade capitalista que transformou a bênção de Deus em moeda de troca? Assim, eu sou filho do rei. Logo, ok? Aí pega lá o texto, onde eu botar a planta dos meus pés, eu vou possuir. Não trabalha não para ver. Deus não abençoa vagabundo. Antigamente você chegava numa cidade capital do nosso território nacional, desembarcava no aeroporto, ao atravessar a rua para entrar no táxi, tinha lá uma portinha escrito assim: pequenas igrejas, grandes negócios. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E a gente fica vendo esse negócio, feliz da vida, não é comigo? É com você sim. Porque, como diz o texto bíblico que nós lemos, Deus fez de você geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele, sacerdócio santo, para quê? Para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a nossa missão enquanto salvos em Cristo Jesus, irmãos. É um tal de lei da semeadura, lei da colheita, pacto com Deus, já ouviram isso? É uma loucura. Lá no Rio de Janeiro, não sei se ainda o camarada faz isso, mas na época que eu estava lá, ele fazia o tal do semeando na terra fértil do profeta. Eles têm uma imaginação. Eu, para escrever um sermão, eu sangro. Eles conseguem fazer esses negócios sem suar. Sabe o que era semeando na terra fértil do profeta? Você devolve 10% de dízimo e 3% da sua renda você entrega na mão do profeta. É entregando na mão do profeta que você diz para Deus o quanto quer ser abençoado. Eu fico às vezes imaginando, será que ele declara todo o valor que ele recebeu dos fiéis no imposto de renda? Isso é assalto em nome de Deus. Se você já participou de coisas do tipo, você foi abusado em nome de Deus. São ladrões, falsos profetas, que manipulam, torcem a verdade divina para satisfazer o próprio ego e se enriquecerem às custas da ingenuidade do povo. Nós não podemos usar a opção de comprar as bênçãos de Deus, gente. Comprar as bênçãos de Deus não é a mensagem do Evangelho do Reino, amém? Amém? Eu estou na introdução ainda. Hoje eu vim para cá, cuspindo fogo e pingando azeite. Comprar as bênçãos de Deus, tornar as bênçãos de Deus uma moeda de troca, não é a linguagem do Evangelho do Reino, é a linguagem desse Evangelho enfraquecido dos evangélicos. Gente, faz parte da nossa adoração. Doar faz parte da nossa adoração. Entregar faz parte da nossa adoração. Não é uma atividade de barganha. Eu não entrego porque eu quero que Deus me abençoe. Eu entrego pela convicção de que eu já fui abençoado. Penso que como cristãos, seguidores do verdadeiro evangelho, o evangelho do reino de Deus, nós não podemos permanecer calados diante desses falsos ensinos que continuam a habitar na igreja, prejudicando a fé do povo. Segundo lugar, eu não acredito no evangelho enfraquecido dos evangélicos, porque é um evangelho que se desintegrou. Além de se relacionar com Deus, nessa visão capitalista de débitos e créditos, é um evangelho que habita num relacionamento à base de nível social.
O evangelho enfraquecido dos evangélicos é um evangelho que fragmentou a igreja de Jesus. Por quê? Os ricos são priorizados, os pobres são desprezados. Os mais influentes na sociedade são exaltados, mas os menos influentes, os que não possuem nenhuma expressão, são esquecidos. É um evangelho tão enfraquecido porque é baseado em nível social. Se tem alguém de expressão social, ele é apresentado. Está entre nós o excelentíssimo senhor fulano de tal. Doutor, fique em pé, por favor. Loucura. O dia que uma personalidade humana for mais importante do que a presença de Jesus, o evangelho deixou de ser evangelho do reino e passou a ser evangelho enfraquecido dos evangélicos. Você que está aqui hoje, seja muito bem-vindo. É um privilégio tê-lo aqui. Aliás, essas poltronas estão para servir bem você. Mas saiba que na terceira igreja você não será valorizado pelo nível social que você tem. Nós não estamos interessados no tipo de casa que você mora. Nós não estamos impressionados com o tipo de roupa que você veste. Nós não queremos saber a sua profissão. Se o que você tem não for para promover a glória de Deus, existem várias outras igrejas por São Mateus, nós queremos servir a você e orientar você a procurar qualquer uma delas, porque aqui você não será feliz. Nós não criamos filhos mimados no reino. Nós não distribuímos cargos e funções para você para segurar você aqui. A terceira igreja não precisa de você. É libertador um pastor poder falar isso. E sabe por que eu falo isso? Porque eu não sei quem é dizimista, eu não sei quanto cada um entrega como dízimo, os tesoureiros estão aqui na celebração e sabem disso. Eu não fico procurando saber quanto que o Rafael devolve de dízimo. Por que eu não faço isso? Porque o dia que Rafael, se algum dia, Rafael, Deus nos livre, mas se algum dia Rafael trair a Poliane, eu não me omitirei da responsabilidade de ser pastor para ele, independente do nível social que ele tem. Agora imagine eu sabendo que Rafael devolve dízimo de 10 mil na igreja. Você acha que eu vou confrontá-lo? É o que acontece no evangelho enfraquecido dos evangélicos. Por isso que a gente orienta, não precisa colocar nome. Se você quiser colocar nome, ok, é libertador, aqui todo mundo é liberto. Mas nós não estamos interessados no nível social que você tem. Nós não vamos valorizar você porque você tem um poder intelectivo legal. Que legal, está aqui com poder intelectivo, vai servir a Jesus como os outros servem. É óbvio que quem muito é dado, muito será cobrado. Existem funções no reino que você, com toda a capacidade, dons, talentos e habilidades que Deus te deu, serão realizadas com mais eficácia, com mais eficiente, ou sendo mais eficiente do que aquele que não possui tantos dons espirituais, habilidades, capacidade, poder intelectivo que você possui. Agora, isso não torna você diferente daquele que não tem. No evangelho enfraquecido dos evangélicos, as pessoas são vistas de forma diferente pelo nível social que possui. No evangelho genuíno do reino de Deus, a gente entende que a graça de Jesus nivelou todo mundo está no mesmo nível. Alguém me perguntou uma vez assim, pastor, por que o senhor não usa terno? Eu falei, porque eu não gosto. Simples. Não precisa ficar inventando. Eu não gosto. Mas pastor tem que usar. Onde está escrito que pastor tem que usar? Onde está escrito, irmão? Eu não gosto de usar terno. Eu não uso terno por opção própria. Aliás, o não usar terno me faz ser igual a você. O não usar terno evita você pensar que eu sou diferente. O que me faz ser pastor não é no sentido de ter sido mais espiritual do que você. Deus me chamou para ser pastor não pelos méritos que eu possuo, porque no reino do evangelho verdadeiro não existe meritocracia. Eu não fui chamado para ser pastor porque eu sou melhor do que você. Foi uma opção a partir da soberania de Deus. O que nos diferencia não tem a ver com cargos e funções, posição, hierarquia, poder. Não, gente. O que nos diferencia foi o dom espiritual que Deus entregou para cada um. Segundo Efésios 4:11, pastor não é uma questão de vocação apenas, de chamado, não. Efésios 4:11 diz, eu dei um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus me deu o dom do pastoreio. Deus deu o dom da cura para você. Deus deu o dom de misericórdia para o outro. Deus deu o dom de ministérios para outro. Deus deu o dom de línguas para outros. Apesar dos batistas não acreditarem nisso, mas Ele dá.
O que nos faz sermos diferentes no reino é o dom que nós recebemos. Agora você precisa lembrar que dom é dado pelo Espírito Santo não para autopromoção pessoal. Deus não me deu o dom do pastoreio para eu me sentir superior a você. Efésios 4,12 diz, com o fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O dom que Deus te deu, Ele te deu com a finalidade de você utilizar desse dom para glorificar o nome dEle e abençoar a vida do povo na igreja que você congrega. É por isso que aqui na terceira igreja só virá cantor famoso se Jesus aparecer para ele, e tem que ser de madrugada. Interessante, igrejas fazem isso, se endividam para trazer gente famosa de 2 em 2 meses, 4 em 4 meses, para manter a igreja cheia. A gente não traz uma pessoa famosa e a terceira igreja não para de crescer, sabe por quê? Porque é a motivação do evangelho do reino. O que deve atrair pessoas para cá não é a presença de alguém famoso, humanamente falando, mas o que deve atrair pessoas para cá é a forma sincera, transparente, profunda, ortodoxa, doutrinariamente falando, como a Bíblia, a palavra de Deus é anunciada. Nós não queremos torcer a verdade, nós não queremos nos utilizar do texto bíblico para levar você a sentir culpa, medo, ganância, nada disso. Nós queremos que você seja liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu não acredito nesse evangelho baseado em nível social. Alguém uma vez falou para mim, a terceira igreja está se tornando uma igreja elitizada, né? Aí os irmãos já sabem, eu incorporo o maluco, beleza. Elitizada? Igreja elitizada. Teve um que virou para mim e falou assim, pastor, nós temos que tirar a igreja lá da Coab. Falei, mas por que, irmão? Não, pastor, lá na Coab, eu moro no bairro tal. Os meus vizinhos, pastor, como eu vou levar para lá? Ele vai me perguntar onde é a igreja. Aí eu vou falar que é na Coab, eles não vão, pastor, periferia. Aí o maluco, beleza. Fica olhando para ele, é verdade, né, irmão? É engraçado, a Bíblia diz que Jesus ia para o deserto e o povo ia para o deserto por causa de Jesus, né? É um rico pobre, tem muito dinheiro, mas é cego espiritualmente. E se continuar, vai morrer e vai para o inferno. Não está liberto. Talvez você que tenha vindo participar conosco da celebração hoje esteja pensando assim, vim no dia errado. Não, você veio no dia certo. É libertador. Você está no lugar certíssimo. O que pode acontecer é você, durante essa noite toda, passar de joelho pedindo perdão a Deus por ter feito durante tanto tempo ou ter participado durante tanto tempo de um evangelho enfraquecido. Me parece que essa igreja do evangelho enfraquecido, que prega um relacionamento baseado em nível, me parece que eles deveriam aprender com Jesus. Eles estão desinformados. Aliás, eles não estudaram, né? Se estudaram, faltaram a aula. Só pode. Porque nesse evangelho enfraquecido, os mais influentes na sociedade são exaltados, apresentados, os que não possuem expressão são esquecidos, vivem no anonimato. Mas me parece que quando a gente olha para a Bíblia, para a caminhada de Jesus, me parece que o Evangelho mostra que quando o nosso mestre decidiu compor o seu colégio apostólico, ele não recorreu às pessoas mais influentes da sociedade, mas ele buscou aqueles que possuíam capacidades limitadas. Jesus não chamou pessoas completamente influentes, que estavam no topo da pirâmide, não. A Bíblia diz que Jesus chamou pessoas simples, Jesus chamou homens simples para ser os seus discípulos, Jesus chamou pessoas simples para desempenhar trabalhos simples, gente. Jesus convivia no meio daqueles que nada possuía e orientava aqueles que possuíam alguma coisa a repartir com aqueles que nada tinham. O evangelho dos evangélicos está tão enfraquecido que precisa se relacionar em função de nível social e não em função da necessidade de cada um. Vamos terminar. O evangelho dos evangélicos é um evangelho enfraquecido, por último, porque transformou a igreja de Jesus numa sociedade supermercado. Essa expressão sociedade supermercado foi cunhada por Rubem Amorese no seu livro Icabode, foi editada pela editora Ultimato, não sei quando, acho que em 2007 aproximadamente.
Quando a gente olha para esse evangelho enfraquecido dos evangélicos, a gente percebe que esse evangelho fez da igreja uma igreja supermercado, é uma igreja plural. Não existe mais conceito de absolutos, consegue entender? Não existe mais verdade absoluta, não existe mais padrão, é um evangelho sem raízes, é um evangelho do tipo salada de fruta, é um evangelho sincretista, é um evangelho misturado, não é um evangelho puro, é um evangelho completamente alterado e deformado. O cristianismo, gente, se tornou, por causa desse evangelho enfraquecido dos evangélicos, numa entre muitas opções religiosas. Não é mais a única opção. Não é mais o único caminho. É dois. O texto que Jean leu no início, João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao céu a não ser por mim, foi substituído por esse evangelho enfraquecido, porque Jesus não é mais o único caminho para ele. Se você der uma boa oferta para o pastor, você vai para o céu. Se você der uma boa oferta na igreja, você vai para o céu. Tudo está relacionado a dinheiro. O evangelho se tornou uma espécie de supermercado. As pessoas passaram a escolher a comunidade em que vão congregar como escolhe uma massa de tomate na prateleira do supermercado. Quando você entra no supermercado, você vai na prateleira em que existem os produtos que você quer, você não escolhe o produto pelo conteúdo, pela essência, você escolhe o produto pelo rótulo, pela marca. Não é assim? O que faz você preferir arisco e não Hellmann's? Ou o que faz você preferir Hellmann's e não arisco? Não é a maionese, porque tanto arisco como Hellmann's, o produto é a maionese. Você escolhe pela marca. Existe uma variedade de opções. Por isso, é um supermercado. E a igreja foi transformada em supermercado por esse evangelho enfraquecido. O produto é o mesmo, o cristianismo. Mas agora você passa a olhar o cristianismo como sendo uma de muitas opções que você possui. Você não está mais preocupado com o produto em si, você está preocupado com a marca. O evangelho enfraquecido dos evangélicos tem esse sentimento, tem um sentimento hedonista, gente. A palavra hedonismo vem de uma palavrinha grega chamada hedonon, que significa prazer. Conceito literal de alguém hedonista é no sentido de pessoa que faz o que for preciso fazer, sem medir esforços, para simplesmente alcançar a satisfação do seu bel prazer. Isso é alguém hedonista. O hedonista, a finalidade dele é satisfazer o próprio ego, é satisfazer a própria vontade. Ele busca exageradamente a satisfação do próprio prazer. E aí, na igreja do evangelho enfraquecido, preste atenção nisso. Na igreja do evangelho enfraquecido, a finalidade última passa a ser a minha própria vida. Fazer o que a minha vida quer e não fazer o que a vontade de Deus determina. Aí começa as assembleias, culto administrativo e igreja batista. Vamos pintar a igreja. Aí o de lá levanta e fala assim, eu proponho que seja metade preto e metade vermelho. Flamenguista? Aí o outro levanta e diz assim, não, eu prefiro que seja vermelho, verde e branco, tricolor. Aí o outro levanta e fala assim, a irmãzinha, né? Fala assim, não, eu prefiro que seja tudo rosa. O outro machão diz assim, não, eu quero o azul. Pastor Daniel, porque teve o cabelo desse jeito, falou assim, não, eu quero a cor verde porque lá o barbeiro é verde. Aí daqui a pouco a gente começar, o que vai acontecer? Nós vamos começar a discutir, porque tem que pintar que cor? Que cor que tem que pintar? Que cor que tem que pintar, cara? Diz uma cor, rapaz. Branco. Ele quer branco, mas você quer o quê? Azul. Ele ia falar rosa, gaguejou. Ele quer azul. Aí a outra lá de trás quer roxo, outro que aí a gente começa nessa loucura. Aí o que vai acontecer? Ele vai começar a querer arrebanhar pessoas para ele, para poder fundamentar, ok? Por quê? Porque ele acha que tem que ser preto. E a gente fica nessa loucura do evangelho enfraquecido, discutindo coisas superficiais, supérfluas. A cor da igreja.
E a gente não quer mais saber a vontade de Deus. Eu me lembro, e quero terminar com isso, eu me lembro do texto de Mateus 17, ou Marcos 9, ou Lucas 9, quando Jesus passa a noite com Pedro, Tiago e João orando, tem a face transfigurada, e quando ele desce, ele se encontra com os discípulos, conversando com os escribas e fariseus. Por quê? Porque existia um pai angustiado, porque o seu filho era desde a infância atormentado pelos demônios. Ora os demônios lançavam o garoto na água, ora os demônios lançavam o garoto no fogo, e os 9 discípulos que ficaram não conseguiram curar o garoto. Jesus chega, aquele desespero, e a Bíblia diz que Jesus percebeu que os discípulos estavam discutindo com os escribas e fariseus, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Quando eu leio isso, gente, eu fico angustiado. Por quê? Porque a gente continua igual aqueles discípulos. O garoto lá sofrendo e os discípulos discutindo. Entendeu? É a mesma coisa, o povo morrendo e a gente fica aqui discutindo. A ceia tem que ser livre, ultra-livre, restrito, ultra-restrito. Como é que deve ser o batismo? A aspersão, a imersão, como é que é? Pinga na cabeça, molha só o nariz. Como é que é? Para com isso, meu filho. Para de discutir a marca, para de discutir o rótulo. Comece a se preocupar com a essência. Comece a se preocupar com o conteúdo. Lembre-se, se você quiser sobreviver como povo de Deus, você precisará manter a sua identidade. Pedro está dizendo: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com a missão de anunciar as grandezas de Deus, que nos arrancou da escuridão das trevas e firmou os nossos pés na sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, nós não podemos nos omitir da responsabilidade que temos de denunciar contundentemente a presença desse evangelho enfraquecido dos evangélicos, um evangelho cujo objetivo não é anunciar a grandeza de Deus, mas enriquecer os seus líderes gananciosos que se beneficiam da ingenuidade e ignorância bíblica dos seus fiéis. Eu termino dizendo o seguinte: quando a água passa por canos ruins, a passagem da água por canos ruins produz efeitos nocivos à saúde. Preste atenção nisso. Quando a água passa por canos ruins, são produzidos efeitos nocivos à saúde. Assim também, o próprio evangelho, quando passa por pessoas espiritual e emocionalmente doentias, pode se tornar um evangelho envenenado para os ouvintes. Deixe o canal por onde fluirá o poder de Deus sempre limpo e sempre purificado. Você crê nesse evangelho enfraquecido dos evangélicos? Eu não creio. Eu creio num evangelho que liberta. Eu creio num evangelho que restaura. Você pode dizer amém por isso? Eu creio num evangelho que perdoa. Eu creio num evangelho que, apesar do currículo de vida que temos, um evangelho que reconstrói a nossa história. Esse é o evangelho que eu creio.